E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. Estamos retomando, então, Gotas de Conhecimento. Hoje é dia 10 de setembro e vamos iniciar um estudo que muito se fala. É difícil, mas a partir do momento que você entende, tudo se esclarece e fica muito mais fácil. Vamos testar. Vamos ver como é que fica essa situação, porque nós vamos falar sobre a química dos óleos essenciais. Será que tem a ver? Você já parou para pensar? Para começar essa parte da química, eu vou fazer uma breve introdução, retomar alguns conceitos. Calma, vai fazer sentido. Nós vamos começar aos poucos e tudo vai gota a gota. A gente vai começar a trabalhar isso e juntar conhecimentos. Ou seja, pouco do que a gente vem estudando, a cada encontro, a cada troca de experiências, isso vai se moldando, melhorando. Por quê? Nós também estamos evoluindo nesse meio tempo. Então, se você assistir, por exemplo, primeiro Gotas de Conhecimento hoje, você já vai ver diferente. Eu também, se for fazer aula hoje, vou acrescentar muito mais coisas, porque eu continuo estudando, eu continuo evoluindo. Tenho certeza que você também. Então, vamos começar falando sobre a introdução à química dos óleos essenciais. Começando por diferenciar óleos essenciais e essências sintéticas. Isso é sempre bom a gente reforçar como é que fica, como é que funciona. Como assim? Então, vamos trabalhar sobre óleos essenciais. Então, eles são obtidos a partir de plantas, através do processo de extração, são altamente concentrados e, principalmente, eles têm o aroma da planta de origem. Ou seja, mas o cheiro dele não me agrada. Mas eu não gosto disso. Sim, mas é o cheiro da planta, é original. Ele não é trabalhado para que seja um cheiro agradável. Não, ele traz os compostos lá da própria planta. Então, por mais que você não goste do cheiro, eu não gosto disso, o aroma é o da própria planta. E principalmente, eles possuem centenas de compostos químicos naturais, ou seja, tudo vem da extração, é produzido pela própria planta. E, por consequência, possuem propriedades terapêuticas, ou seja, é daí que a gente utiliza para suporte à nossa saúde. Em contraponto, as essências sintéticas, elas são criadas em laboratório e elas imitam o aroma dos óleos essenciais, ou seja, elas são moldadas para parecer. Por isso, elas são mais baratas e com valor padrão. São usadas na perfumaria e nos aromatizadores de ambiente e, principalmente, não possuem propriedades terapêuticas. E por que eu estou fazendo essa retomada dessa diferenciação? Porque isso é muito importante para a gente começar a compreender por que a gente precisa entender a química natural, porque as essências sintéticas, elas são produzidas em laboratório. Já os óleos essenciais, não. E assim, não tem como reproduzir a natureza. A gente não consegue fazer isso. O que se consegue fazer, e algumas vezes se vê tentando, é uma cópia. E principalmente, vai ter diferenças, não vai ser a mesma coisa. E aí a gente vai entender mais para frente que até isso na própria natureza se dá. Então, vamos continuar aqui, seguindo um pouco mais. Então, os óleos essenciais, eles são uma mistura de centenas de componentes químicos, propriedades terapêuticas que refletem os componentes químicos. Ou seja, se você tem da própria planta um monte, vários componentes químicos, mas da onde que vem isso? Das próprios componentes dessa planta. E aí a gente retira as propriedades. Aí começa a fazer sentido porque a gente precisa entender a química. Mas vamos seguir mais um pouquinho para entender. Nenhum componente químico dos óleos essenciais deve ser removido, adicionado ou aprimorado. Ou seja, no processo que você faz para extrair o óleo essencial, é só essa extração da base, seja de raiz, seja da flor, seja da casca, da resina, é a extração do óleo essencial e não a modificação desse óleo essencial. Começamos por aí. E aí, seguindo, entramos primeiramente na química orgânica, que é o quê? Conhecer a química do óleo essencial,
quer conhecer quais as propriedades que o óleo essencial tem. Ou seja, um óleo essencial tem de 100 a 400 componentes químicos. Imagina quanta coisa tem dentro daquilo. É que a gente olha tão pequenininho, nossa, não dá para ver nada, ele some, mas tem muita coisa ali dentro. Muitos benefícios também a gente pode dizer. Então, um óleo essencial tem inúmeras propriedades terapêuticas. E por quê? Cada componente dentro dessa química pode ter entre 0,1% a 90% de concentração dentro desse óleo essencial. Tem alguns que chegam a 93, 94, mas em média é mais ou menos até 90. Então, nós temos essa grande variedade. Imagine quantos componentes tem ali. E aí, esse conjunto dos componentes químicos dentro do próprio óleo, eles também formam uma sinergia, porque dentro de cada componente, eles também se interagem e podem anular um efeito, potencializar um efeito ou reduzir esse efeito. E aí você começa a entender por que é que às vezes a gente precisa juntar um outro óleo, porque a gente começa a descobrir as famílias. E é nesse sentido. Mas vamos continuar mais um pouquinho devagar. E aí, nós temos um componente de maior quantidade que traz a ação principal desse óleo essencial, geralmente. Ou seja, aquele que tem em maior quantidade, que é igual você ler qualquer embalagem no mercado, o primeiro componente é sempre o que mais tem. E aí você vai entender que essa é a principal ação. Mas, se a gente pensa que dentro do óleo essencial tem de 100 a 400 componentes químicos, vai começar a fazer sentido que aquele óleo ele não serve só para uma coisa. Ele tem muito para trabalhar esse um suporte na saúde, no que seja. Mas ele tem vários outros que ele pode auxiliar vários outros. E aí a gente começa a perceber a capacidade da adaptação desse óleo, porque nós utilizamos para uma situação, mas dentro do organismo ele vai se adaptando todo e trabalhando até aquilo que a gente mesmo não percebe. Então, essa parte de adaptogenia dele, ele vai trabalhar outras coisas porque ele tem esse potencial e às vezes a gente nem percebe. A gente utiliza sim, porque está com algum incômodo, alguma situação perceptível e principal, que é o que mais está incomodando, e o óleo escolhido vai ser para essa finalidade, mas se ele tem mais componentes químicos, ele também vai atuar. Não é assim, eu vou tomar, vou utilizar esse óleo só para isso. Você pode até querer, mas não vai ser assim que vai funcionar. Então, cada componente vai trabalhando e aí ele vai fazendo varredura no sistema. Por isso que a gente pode falar que o óleo essencial trabalha de forma sistêmica, porque ele vai trabalhar o corpo todo. Não vai ser direcionado, não, eu quero que seja resolvido isso. Ele vai resolver e muito mais. Por isso que às vezes a gente nem percebe, nossa, eu estava com alguma coisa e passou. É por conta dessas componentes inúmeros dentro dele. E aí, a gente pode pensar que nunca um óleo essencial é exatamente igual ao outro. E por quê? Por conta da composição química. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Sim, nem dentro do próprio óleo há diferenças. Vamos lá. A composição química, ela depende da natureza dos componentes das plantas. Ou seja, do lugar de cultivo da planta, das condições que foram esse cultivo, da espécie da planta, do método de colheita dessa planta. Então, sim, se você quer uma determinada, vamos usar, geralmente a gente utiliza a lavanda. Então, se eu quero a lavanda com determinadas propriedades, eu vou utilizar a lavanda francesa. Tá bom. Agora, eu posso trazer a lavanda francesa e plantar no Brasil? Pode, mas ela não vai ser igual. Por quê? O ambiente é diferente, o lugar de cultivo é diferente, as condições de cultivo. Comparar a França com o Brasil, ainda mais com o calor que a gente está aqui e lá, essa diferença é bem característica e aqui não. Então, é, a forma dessa colheita, tudo isso interfere. Por quê? Retomando, o que é o óleo essencial? É a defesa da planta. Então, se ela não tiver as mesmas condições e ela precisa se depender das mesmas questões do habitat, como a Carol acabou de frisar, a diferença desse habitat, ela não vai ter as mesmas composições químicas, porque ela não precisou criar isso para se defender. Então, isso acaba fazendo essa diferenciação nessa composição química. E aí sim, mas se eu tenho algo em um lugar, outro e outro não, isso vai mudando
e muito o que está dentro da planta. Então, assim, a gente vai aprendendo tudo isso, né? Então, são situações que às vezes a gente nem imagina. E isso tudo vai modificando, vai mudando o que acontece, né? Então, até a Carol está destacando que a Doterra ela conseguiu encontrar um solo ainda mais perfeito para plantar, na Bélgica, que é incrível essa parte de toda a produção química a depender do solo. E a gente às vezes nem percebe que tudo isso faz uma diferença enorme, sim. Mas é uma coisa tão simples, é só plantar. Planta dá, sim, mas não vai ser igual. Isso precisa ficar muito claro. Seguindo, a partir da composição química, nós entramos no quimiotipo do óleo essencial. E assim a gente vai afunilando um pouquinho mais. No quimiotipo, nós falamos de compostos químicos distintos produzidos por plantas da mesma espécie. Então, nós temos variações químicas que resultam em diferenças nas propriedades terapêuticas. Vou dar um exemplo aqui do alecrim. 3 formas de alecrim. O alecrim, quantidade cineol. O que ele vai ter? Propriedades expectorantes. Agora eu tenho um alecrim, uma quantidade maior de cânfora. Eu tenho propriedades estimulantes do sistema nervoso central. Eu tenho um óleo que vai me ajudar na fadiga, a combater essa fadiga. Eu tenho um analgésico. Em terceiro ponto, eu tenho um alecrim que tem uma quantidade de verbenona. São propriedades regeneradoras da pele, anti-inflamatório, cicatrizante e descongestionante hepático. Ou seja, isso entra no quimiotipo. Cada um deles tem uma quantidade maior de um componente. E aí isso modifica quais são as propriedades que ele vai ter em maior forma de trabalho, que ele vai ter uma capacidade maior de dar suporte. Mas às vezes a gente não percebe, não, é tudo isso, é tudo igual. Não, não é tudo igual. E por isso, no frasco, ele vem com o nome conhecido, que a gente já fala, e embaixo ele vem o nome da planta. Começamos por aí, porque as plantas são diferentes, e aí a gente tem de qual parte da planta, que isso também faz diferença. Por exemplo, aqui eu vou dar o da laranja. Se você tira da casca da laranja, você tem o óleo de laranja. Agora, se você tira da folha, não, alguma coisa de uma outra parte, aí você já pode ter o óleo de patchouli. Isso é diferente. Então, se as partes já fazem essa diferença, imagina a diferença que faz o habitat. E é isso que está trazendo dentro do quimiotipo. Trouxe 3 exemplos de alecrim e cada um vai ser utilizado para situações diferentes. Isso vai dizer que eu não posso utilizar, por exemplo, que tem quantidade de cineol para uma antifadiga? Não, provavelmente ele tem cânfora, mas ele vai ter em menor quantidade. Porque o cineol está em maior quantidade e vai trabalhar muito mais as propriedades expectorantes, mas ele não vai deixar de ter os outros. É porque ele vai trabalhando em quantidades do maior para o menor. A partir disso, nós entramos no geotipo, que são as variações químicas e aromáticas que ocorrem em óleos essenciais extraídos de diferentes regiões geográficas, ou seja, da onde vai ser retirado. E aí, cada empresa, cada um vai definir como fazer isso. Eu posso falar que a Doterra ela vai tirar da região que tem as melhores propriedades, de acordo com o objetivo daquele suporte. Então, vai ser da região específica que tem um habitat específico para determinado óleo que vai ter todas essas propriedades. Ou seja, diferenças geográficas elas resultam em perfis aromáticos únicos. Por quê? O habitat muda, a forma de crescimento dessa planta muda e tudo vai se modificando. E sim, isso interfere, às vezes a gente não se dá conta disso, mas interfere muito. Então, nós temos o quimiotipo, que é a ação do óleo essencial, e o geotipo, que define a intensidade da ação desse óleo essencial. A partir daí, nós entramos na composição química. Aos poucos, isso vai se formando e a gente vai compreendendo esse quebra-cabeça, para que nada fique muito difícil, muito complexo. Dentro da composição química, depende dos métodos de extração dos óleos essenciais. Então, vamos trazer os 3 principais. A destilação a vapor. O que ela vai trazer? Os componentes de menor peso molecular, principalmente. No segundo, nós temos a prensagem a frio, que é ideal para cítricos ricos em monoterpenos. Calma que a gente vai entender o que é o monoterpeno na próxima aula.
mas vamos chegar lá. E por último, a extração por solventes, que são plantas delicadas que não aguentam altas temperaturas. Exemplo, né, essa extração para rosas. E aí vamos entrar um pouquinho mais nessa explicação, porque o solvente é a primeira vez que eu acho que eu comento nos nossos encontros. Então, a extração líquido-líquido, ou seja, a extração por solvente, ela se refere a uma operação na qual dois componentes de uma mistura líquida são separados pelo contato com um solvente insolúvel, o qual se dissolverá preferencialmente um ou mais componentes. É nessa operação que a separação dos componentes depende da diferença da distribuição dos componentes entre os líquidos. A solução de alimentação representa então uma fase, e o solvente a ser usado para efetuar essa operação representa a seguinte fase: a transferência de massa do soluto líquido ocorre da solução de alimentação para a fase solvente. Então, as pétalas da rosa, elas são muito sensíveis, elas são. E aí, se a gente utilizar uma forma mais firme, isso acaba rompendo essas moléculas do óleo. E aí se perde todas as propriedades. Então, é por isso que se utiliza essa extração por solvente para rosas, por exemplo. Claro que tem várias outras, mas para dar um exemplo, para a gente entender um pouco mais de perto, né? E aí, a gente entende também que isso também interfere nessa forma. E aí entramos então em composição química. A quantidade dos componentes químicos variam a cada lote, mesmo de uma mesma marca. É por isso que quando vem o óleo essencial, se tem o lote e a validade, porque de lote para lote, sim, isso pode mudar. Pode ser que tenha acontecido alguma coisa naquele habitat, uma mudança climática extrema, que tenha afetado a composição química dessa planta também. É o possível. Não é a interferência só do homem, mas isso pode acontecer vindo do próprio habitat. A gente tem visto muito hoje essas mudanças climáticas extremas, um calor enorme, baixas temperaturas além do que a gente estava acostumado, chuvas intensas, tudo isso também afeta a plantação, o crescimento das plantas, independente se a gente está falando de uma flor, se a gente está falando de uma árvore, sim, interfere em todas elas. Então, tudo isso vai interferir nessa quantidade de componentes químicos. A cada forma de colheita, isso tem esse tempo de intervalo que pode modificar. E cada marca pode ter quantidade de componentes químicos diferentes também. Então, cada lote tem essa diferença. Aqui a gente precisa tomar cuidado, porque se a gente for falar de diferença de marca, sim, é possível, até porque a forma de extração pode ser diferente, a forma de envase, todo o processo pode ser diferente. E aí, é esses cuidados que se tem com como é produzido, como é feito todo esse cuidado. Posso falar da do Terra, que tem todo esse cuidado, e por isso ela utiliza durante todo o transporte várias formas de teste para demonstrar que nada foi modificado nesse processo. Nada foi inserido, nada foi adulterado, nada foi retirado desse óleo. Ele continua com as mesmas propriedades de quando ele foi colhido direto da fonte. Então, isso para garantir que nada foi inserido, por exemplo, tem produtos que se coloca, não, mas ele tem a mesma quantidade de determinado componente, mas isso pode ter sido feito de forma química. Por isso, lá no começo eu trouxe a diferença com as essências, porque isso é químico. E sim, pode-se ter muito colocado isso em óleos. É por isso que se fala muito que você precisa ter cuidado de onde você compra, como você compra. Por exemplo, eu tenho visto muitos frascos de doTERRA rodando por Shopee, por Amazon e várias dessas plataformas de vendas. Infelizmente, já foi provado que muitos são adulterados e acabam por tornar-se prejudiciais e até tóxicos para a saúde. Mas daí a marca não é boa, a marca não faz o que ela promete, ela não ajuda, ela não tem os benefícios porque são adulterados. Porque você optou pelo mais barato. Infelizmente, a gente precisa pensar nisso porque, sim, o país tem muito disso, a gente conhece, a gente sabe que tem muita gente tentando ganhar em cima dos outros e, principalmente,
por dinheiro, por ganância. Então, é um momento de ter cuidado para se escolher como é que eu vou fazer, o que que eu vou fazer, ou seja, né, olhar nesses valores e ver realmente do ponto que isso é bem cuidado, é bem feito, que isso tem todo esse acompanhamento de processo, e principalmente que a Carol está me chamando a atenção, que às vezes o e-commerce não é oficial, é mais caro e as pessoas não sabem. Infelizmente, a gente ainda tem muita ignorância por desconhecimento, porque não sabe, não conhece e às vezes é ludibriado, sim. Felizmente nós temos esse ponto, mas é possível se você tiver conhecimento, se você buscar principalmente buscar auxílio, conhecimento de quem você conhece, de quem você sabe que trabalha, determinada pessoa trabalha, é consultora de bem-estar, já tem um uso mais frequente com os olhos, ok. Então, aí a gente pode falar que sim, né? É mais seguro, é um conhecido, ou profissionais, né? Nós temos muitos profissionais hoje, mas não precisa ser profissional. Não, mas quem tem interesse e quer realmente levar benefícios e auxiliar nesse suporte à saúde, vai estudar. Mesmo que não seja um curso formal, que não seja com carteirinha, com certificado, mas vai estudar algo que possa ser utilizado em benefício da saúde e não só em benefício do dinheiro. Na sequência, para completar o dia de hoje, então, vou trazer duas imagens que são muito importantes para podermos compreender e daí dar sequência na semana que vem, porque se eu fosse falar tudo hoje, ia ser muita coisa. Então, eu vou compartilhar a imagem, e aqui nós temos, complementando a química dos óleos essenciais, não se assustem, é uma imagem de química, e nós vamos retomar de uma forma mais simples. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque nós vamos ver que existem principalmente dois grupos diferentes quando a gente fala em grupos funcionais. Por quê? Dentro da química dos óleos, nós temos praticamente três compostos: o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Na imagem, nós temos representado uma cadeia, isso a gente vai retomar lá na química do colégio, né? Mas vai ser um pouco mais tranquilo conforme a gente for avançando. Então, é uma cadeia, aqui ela está representada, por exemplo, com as letras, isso é o que a gente via muito nas provas, como ela é representada a cadeia de carbono, de hidrogênio, e do lado nós temos as moléculas. Então, a molécula cinza de hidrogênio, a azul de carbono e a vermelha de oxigênio, e elas vão se ligando da mesma forma com as letras, só que de uma forma mais demonstrativa, literalmente em moléculas. Mas por que a gente está falando disso? Porque a gente tem principalmente a separação em terpenos e os grupos funcionais. Por quê? Os terpenos, eles se diferenciam justamente porque eles não têm o oxigênio nessa cadeia. Eles vão ter carbono e hidrogênio. E aí, os grupos funcionais, eles têm carbono, hidrogênio e oxigênio. Ok, vamos seguir um pouquinho. E aí, o que a gente tem para essa diferenciação? Nós temos as famílias químicas, que são o quê? Então, os terpenos que não têm oxigênio são diferenciados em monoterpenos, sesquiterpenos e diterpenos. Só esses nomes por enquanto, não vamos aprofundar, porque senão a gente vai confundir muita coisa. E os grupos funcionais, álcoois, fenóis, éteres, aldeídos, acetonas, ácidos, ésteres, óxidos, lactonas e cumarinas. Não se assusta com esses nomes, a gente vai entender. Mas, por que eu estou trazendo ela já, na introdução? Esses nomes são os que a gente ouve muito dentro de toda a forma como a gente ouve os ensinamentos sobre os óleos essenciais. Ou seja, se utiliza muito essas nomenclaturas, mas nem sempre a gente tem as explicações. Só que, para não ficar muito pesado, na próxima encontro do nosso Gotas de Conhecimento, daqui 15 dias, eu vou especificar cada um deles, como é que
eles são formados, qual é a diferença e, principalmente, a gente vai conseguir entender por que que é importante saber de cada um deles? Porque cada um desses grupos, ele tem uma especificidade. Como foi falado, ele tem uma propriedade, um composto químico em maior quantidade. Ele vai ser classificado de uma determinada forma, que sim, ele tem uma propriedade principal, não que ele não trabalhe outras, mas é por isso que ele vai ter essas propriedades principais. Mas isso é para próximo encontro, porque senão a gente vai confundir muita coisa e vai falar muito de química. Aí sim vocês vão querer sair correndo, né, do encontro. Então, ficamos aqui nas famílias químicas, então teremos sobre terpenos e sobre grupos funcionais, falando cada um, demonstrando quais são as cadeias e principalmente falando sobre cada parte específica de porquê e qual é o principal objetivo de trabalho. Por isso, esses monte de nomes, mas não é difícil. É porque se a gente não conhece e não entende, a gente não consegue compreender. E a partir do momento que a gente compreende com a nomenclatura qual é o objetivo, você consegue, com muito mais liberdade, escolher qual é o melhor óleo essencial para o que você precisa, para o seu objetivo, o suporte ideal que você precisa para aquele momento. Por exemplo, não adianta, às vezes, só escolher, não, esse determinado óleo funciona. Um exemplo que eu tenho ouvido muito e tenho estudado muito profundamente é os autistas e o TDAH, né? Às vezes, a gente olha, não, é muito, precisa ser específico, não, esse óleo funciona, esse óleo não funciona. Por quê? Às vezes não funciona porque dentro de cada situação nós temos várias nuances que não são levadas em conta se você escolhe um óleo só por conta de ser o autismo ou só por conta de ser o TDAH. Você não consegue entender essas diferenças. Às vezes, o próprio autismo, ele tem vários graus dentro. O TDAH, ele tem diferenciações. Você pode ter com hiperatividade, sem hiperatividade, com déficit de atenção, sem déficit de atenção, e uma junção de todos eles. Então, não é simplesmente o diagnóstico que vai te levar à escolha do óleo. Esse óleo é bom para quem tem TDAH. É você entender quais são os compostos que o óleo tem, qual é a situação que a pessoa está trazendo e você conseguir combinar isso. Isso vai trazer uma clareza e uma liberdade muito maior, porque a gente vai sair, às vezes, e pensar fora da caixinha, o que isso é muito importante, e sair da mesmice, às vezes. Porque quando acontece, por exemplo, a pessoa tem dificuldade de dormir, tudo bem, qual é o principal que se indica? A lavanda. Ai, meu Deus, mas a pessoa não dormiu com lavanda. O que que eu vou indicar? É justamente para você pensar fora da caixa. Então, se a lavanda não funcionou, eu tenho possibilidades. Eu vou pensar qual é o componente que eu preciso majoritariamente para ver quais são os óleos que tem e vou indicar uma outra opção. Porque nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de indivíduos diferentes. Cada um tem a sua questão. Por exemplo, a maioria, grande maioria das pessoas que eu conheço, elas utilizam o Serenity da doTERRA e tem sono, descanso maravilhoso. Para mim, ele não funciona. Eu tive efeito rebote, mas se eu utilizar, por exemplo, uma laranja, um Wild Orange, eu durmo a noite inteira. Se eu utilizar o Cananga, então, eu tenho a mesma sensação das pessoas que utilizam Serenity e me descrevem, mas o meu organismo é diferente, né? E posso ser exceção? Acontece, né? Infelizmente, nós estamos falando de organismos e pode acontecer. Mas se você tiver algo que isso aconteça, você não vai se desesperar, né? É muito normal isso acontecer. Toda exceção tem sua regra, se a gente voltar lá no português e nas aulas. Então, são situações que você tem essa diferença e cada pessoa vai ter. É natural, mas você tem uma gama de opções, mas você não vai travar, porque você já está preparado com todo esse conhecimento. A Carol está destacando que com peppermint também tem um efeito rebote com eucalipto. Eu, por exemplo, sou sensível com peppermint. Utilizei porque eu precisei, né? Eu conhecia das propriedades de febre, eu tive febre há umas 2 semanas atrás de gripe,
E eu falei, meu Deus, eu não posso, eu tô com uma febre alta, o que que eu vou fazer? Não lembrei de nenhum outro que podia trabalhar a febre. Catei o próprio peppermint e passei longe do meu rosto para não ter os efeitos que eu sei que eu teria. Passou em um dia. Então, se conhecer e conhecer os olhos, tudo isso vai fazendo diferença. Então, você vai trabalhando e, principalmente, conhecimento faz muita diferença. Quanto mais a gente conhece, mais a gente vai descobrindo coisas. E não é só pensar, ah, não, química é difícil. Eu mesma pensei isso quando eu comecei, né? Ah, não, vou protelando, protelando, mas depois que você começa a descobrir de uma forma fácil e que você entenda, isso vai modificando. Então, o que eu tinha para trazer sobre a introdução à química dos óleos essenciais é isso, e eu vou deixar aberto. A Carol está falando aqui que ela odeia química, mas que ela gostou dos óleos essenciais, né? Então, vou deixar aberto, se ela quiser e conseguir falar, se a internet nos auxiliar nesse momento, vou deixar para ela falar, porque a minha parte eu já encerrei. Jenny, só me diz se você está me ouvindo e escutando bem, que a internet aqui está bem instável, tá? Não, tá bem claro. Tá, que bom. Primeiro, te parabenizar, né? Eu acho que a gente chegou num ponto aqui onde. Como é que tem aquela frase? Diz que a obra excedeu o criador, um negócio assim? Tem uma frase dessa? Tem, mas eu não lembro especificamente É como que algo assim, eu acho que você já chegou num ponto onde hoje eu me vi no papel de aluna, eu não me vi no papel de professora, aprendi muita coisa contigo, estou muito feliz com a tua dedicação, com a tua evolução, eu acho muito importante reforçar aqui, porque isso é fruto de muito tempo investido em aprofundar o conhecimento, né? E muitas vezes as pessoas elas acham que é só vender um óleo, né? Não é só vender um óleo, é estudar aromaterapia de forma profunda, como você vem fazendo. Então, parabéns. E acho assim tão pertinente essa questão da química. Eu vou ser bem sincera para você, tá? Quando eu comecei a ter essas aulas com o Vitor, foram as primeiras que eu pulei. Eu falei, não vou me meter com química agora, eu tenho outras prioridades. Com a Joy também, a minha primeira professora, né? Ah, não, isso aqui eu não vou ver. Mas aí nas aulas seguintes se comentavam sobre os componentes e eu ficava perdida. E aí eu comecei a perceber que se eu entendesse minimamente, ainda que fosse, os terpenos, os sesquiterpenos, os álcoois e blá, 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 não, vai ser mais fácil para mim. Então vamos lá, vamos com a mentalidade aberta, vamos com a cabeça aberta, porque eu era terrível em química na escola, eu ficava de recuperação, tinha que. Ah, isso era terrível, então eu tinha esse trauma, né? E com os olhos, não, já foi mudando. E depois acaba que o teu cérebro já vai fazer uma associação, não precisa nem se lembrar necessariamente do componente. Você sabe que aquele óleo tem esse componente que é específico para isso. Pronto. Você já muda o nome da molécula química e já associa com o resultado. Então, esse estágio é muito importante para quem quer se aprofundar na aromaterapia. E, de novo, focar na questão da pureza, que você muito bem trouxe aqui, né? De tudo que a gente, como do Terra, faz para garantir que esses óleos essenciais estejam no local certo, produzindo as substâncias certas. Depois eu até escrever, tem um outro caso, tem um vídeo da Emily muito interessante. Quem não conhece a Emily, pessoal, é uma das fundadoras da Doterra. Eu não lembro agora se foi o olíbano ou o alecrim. Um dos dois, que também só conseguiam produzir num habitat ali específico, e aí era muito difícil, porque era uma vez por ano e nunca que conseguiam, e eram óleos essenciais que precisava ter uma produção maior. Ou é o Líbano ou é o Alecrim, depois eu vou pesquisar e mando lá no grupo. E aí, eles fizeram uma viagem com várias mudas, se não me engano foi para o Marrocos, e plantaram, acho que das 5 mudas que eles tinham, 4 morreram, só uma vingou, e essa que vingou acabou produzindo a substância X lá, que agora não lembro se é o Líbano ou o Alecrim, mas a substância majoritária muito maior que na terra natal. Então, que nem na França, exatamente a mesma coisa que aconteceu com França e Bélgica com a lavanda. Então, existe esse investimento ainda em conseguir que se tenha mais produção, que não fique limitada a só uma comunidade extratora e consiga se ampliar para outras. E aí a gente entra em outro tema, que é a questão do co-impacto, tanto para as comunidades quanto para as ações humanitárias também, e para a gente ter esse produto com muito mais facilidade e com um valor também mais em conta, porque as pessoas muitas vezes elas se perguntam, né, para além do preço, do por que é tão caro. Eu falo, gente, quando você começa a estudar, você vê que isso daí pode ser muito mais caro.
ele é barato perto de tudo que a Doterra faz para trazer na nossa mão com esse preço. É porque as pessoas têm um parâmetro muito chulo, e aí eu vou ter que falar isso, porque é muito chulo, de essência, que não é óleo essencial, que vem escrito que não pode pôr na pele, nem pode ingerir. Não é óleo essencial, gente. Não tem como você ter um composto natural que você pode beber, tomar, fazer o que você quiser, a não ser que seja um que não possa, né, dos nossos termocáusticos. Mas, assim, a gente precisa entender isso e falar mais sobre isso, porque aí, quando a pessoa já vê o valor, ela fala, nossa, mas passa por tudo isso, né? Meu Deus, eu não tinha ideia disso tudo. E eu sempre me dou, eu como exemplo, eu achava a Doterra caríssima, porque eu usava essência, eu usava óleo essencial achando que era óleo essencial, mas era essência. E nunca tive um resultado surpreendente. Então, conhecimento. Eu caí nesse erro durante muitos anos por conta de conhecimento, e até hoje estava falando com uma colega psicóloga também, e eu falei para ela, se eu tivesse tido esse conhecimento na minha mão há 2 anos e meio atrás, eu provavelmente não teria entrado num burnout. Eu provavelmente não teria entrado numa depressão, eu provavelmente não teria entrado numa ansiedade. Seja porque os olhos abriram a minha consciência para um acompanhamento profissional, seja porque eles mesmos fizeram um trabalho, como foi no meu caso, posterior ao fato. Então, quando a gente fala de salvar vidas, de ajudar a curar o mundo, é porque são exemplos reais. A gente tem inúmeros exemplos disso. Eu sou prova viva disso. Quantos casos a gente não tem também? A sua mãe é um caso incrível também, o nível de redução de medicamentos que ela teve, né? E tantos outros, a tua própria transformação também, desde que tu começou com os olhos. Então, gente, quando a gente faz esses momentos, a gente reforça a importância de participar, é porque ainda no Brasil a gente tem uma cultura muito alopática e muito negligente para com a saúde. Não existe prevenção, existe remediar, literalmente, taca o remédio goela abaixo. E a gente precisa mudar isso, a gente não quer mais estar nas mesmas estatísticas que tantos países estão, de câncer, de depressão, de ansiedade, de todas as ites possíveis. E quando a gente olha para as culturas orientais, que já têm essa prática da solução natural, a gente vê esses índices quase que zero na população, a gente fala, gente, é só mudar a cabeça. E é ir contra o sistema, é nadar contra a maré mesmo, mas a gente tem que ter esse papel de educar as pessoas e que elas façam as escolhas delas. E agora elas têm escolha. A gente está democratizando o máximo que a gente pode esses encontros, né? E a ideia é alcançar cada vez mais pessoas. Então, eu sou muito grata por ter uma pessoa, uma parceira mesmo, não só de negócio, mas de missão de democratizar esse conteúdo todo, porque você, como profissional da área da saúde, também sabe que os olhos salvam vidas, e quanto mais conhecimento a gente tiver para expandir isso, mais vidas a gente também consegue alcançar. Então, Jenny, aplausos, de verdade. Obrigada. E isso é muito importante. Eu sempre utilizo o exemplo. Não é porque a maioria está fazendo que é certo e não é porque a minoria está fazendo que é errado. Às vezes a maioria só não descobriu. E é o que está acontecendo muito com os olhos. Poucas pessoas ainda conhecem. É por isso que a gente está desmistificando, explicando, demonstrando. Porque para chegar a muito mais pessoas e chegar ao ponto de que sim, a gente vai conseguir prevenir ao invés de remediar. Porque é muito difícil, né? Você passa muito tempo tentando remediar situações que seriam facilmente com coisas básicas. Às vezes a gente não está nem falando de utilizar, de chegar num burnout, chegar numa situação específica, mas um simples hidratação, alimentação e sono. A gente está vivendo ar insalubre hoje e precisa de água. Um calor extremo, precisa de alimentação adequada, precisa de sono para o corpo recuperar. São coisas que você faz no dia a dia e que não é caro, porque você precisa fazer isso para a sua sobrevivência, mas que às vezes, é muito difícil. Tem um quadrinho no Facebook que fala, o médico explicando que a pessoa está com um quadro que precisa de algum cuidado, mas que é fácil de reverter, ele só precisa de hidratação, alimentação e exercício físico. E aparece a pessoa dizendo, não, então eu estou condenada a morrer. Cadê? Né? Como é que está essa consciência? Precisa mudar urgentemente. Urgentemente. E você falou de um ponto tão interessante, né? Eu tenho uma pessoa aqui que trabalha no mesmo prédio que eu, e ela trabalha na Panvel. Ela não é da área da saúde, mas ela trabalha na Panvel, X, tá? E é muito interessante, porque a gente teve a oportunidade de passar mais tempo com ela, eu e a mãe, e a gente, né, tentando ali de pouquinho em pouquinho entrar no assunto dos olhos e tal. E aí hoje ela tava com dor de garganta.
E eu também estava com bastante dor de garganta, minha imunidade, por conta de tudo que foi acontecendo, né, acabou caindo também, fui utilizando os óleos, mas daí começou a arranhar, eu já fiz meu gargarejo com a Melaleuca com Guard uma vez. De seguinte, eu tava zerada. Então, assim, ela tá há 3 dias tomando um remédio e não tá tendo melhora nenhuma. Hoje eu vi a cara dela, ela tava, assim, acabada. E eu comentei com ela, eu falei, eu também comecei a ficar assim, fiz meu gargarejo já com os meus olhos e fiquei zerada. E a pessoa te olha assim, tipo, muitas vezes a pessoa te olha, eu acho que ela pensa, cara, essa guria é doida da cabeça, né? Nunca. Mentira. E aí já outra colega teve uma experiência também, daí Deus, da minha organização, que é indígena, e já utiliza soluções naturais, não conhecia os de doTERRA, e também estava passando por várias questões emocionais. Eu dei um lemon e um peppermint para ela e passou. Na hora, e no dia seguinte ela já me falou, pelo amor de Deus, eu preciso levar isso comigo na minha bolsa, eu não quero esperar o pedido chegar, não me dá agora. E comentou com uma outra colega que também está com algumas questões, e assim vai. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Se permita. Se permita. Essa caixinha que você compra quando tem na tua casa, se você é um cliente preferencial, se você é um consultor, usa, experimenta, veja para que serve. Perde 15 minutos para ler o e-book que com tanto carinho a gente produziu para vocês conseguirem se educar. Porque a partir do momento que você se educar sobre isso e entender como é que você usa, você não vai mais voltar atrás. Esquece caixa de remédio. A tua caixa de remédio vai ficar cada vez mais vazia, cada vez mais a tua caixinha de óleo vai ficando maior. Então, assim, é um caminho sem volta, mas é um caminho sem volta para o bem. Hoje eu volto para um trabalho numa emergência humanitária com todas essas soluções e assim, meu Deus, é outra pessoa para lidar com tudo que a gente tem que lidar no trabalho humanitário, com todas as emergências, com todas as demandas. E a gente consegue fazer aquela pausa, faz uma açãozinha, volta, foca e tal, tudo certo. Então, mudança de vida, de saúde, mudança de vida para o teu trabalho também, é para tudo. E as pessoas ainda não têm essa consciência porque elas não se permitem muitas vezes. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Do que as pessoas têm medo, né? Para de ter medo do óleo essencial, ele é natural, gente. Você não tem medo de um remédio que tem uma bula falando de todas as consequências que você nem lê, só porque te falaram uma vez para tomar o remédio, mas da planta você tem medo. É tipo assim, é surreal isso, e a gente precisa falar sobre isso porque não faz sentido. Quando é que você tem medo de uma lavanda e de um omeprazol, de um paracetamol, tá tudo certo, é inofensivo, né? Então, acho que até dá conteúdo sobre isso, vou jogar no próximo no Instagram, né? A pessoa com medo da lavanda e tomando os remédios todos dela o tempo todo. Mas é isso. Isso é muito real, né? Porque, mas eu não vou utilizar óleo essencial porque não tem comprovação científica. Mas o que a avó utilizava lá atrás, né? E que vem da mesma parte, da mesma conhecimento. Não, mas a minha avó falou, tá, peraí, né? Vamos conhecer. E aí você começa, eu brinco, né? Quando você conhece, você não consegue desver. Então, quando a tua mente se abre, tudo bem, vai sendo cético, até que chega uma hora que alguma coisa quebra a tua resistência. Não tem mais como você negar, né? É o que acontece geralmente com os homens, né? Eu coloco aí meu noivo nessa panelinha porque foi exatamente isso. Eu falo que ele só não se converteu antes porque eu não estava junto com ele, era a distância. Mas ainda a distância até que foi um tempo razoável, 2 anos ali eu achei ok para ele se converter. Chega num ponto que a pessoa começa a te pedir, porque ela vê você usando, vê você melhorando do estalo, e fala, eu também quero ver isso daí, né? Vamos ver como é que é. E aí a pessoa vai vendo que realmente funciona, mas ela ainda nega. Ela ainda acha que é alguma coisa, alguma mágica, né, que acontece. Eu falei, a química, conhece química, que nem gravidade. Você não acredita na gravidade porque você vê ela, então é o contrário. Você não acredita, você acredita porque você não vê, mas ela existe. A química é a mesma coisa. Você pode não estar vendo, mas ela existe, você querendo ou não. Então, é muito interessante como o ser humano ele tende a racionalizar tudo e muitas vezes precisa passar assim por um chacoalhão da vida para a pessoa ver que não, tem alternativa, tem outra saída e é muito mais fácil, muito mais barato e muito mais segura do que você imagina. Então, é por isso que eu fico muito feliz e muito honrada de participar desse movimento aqui contigo, porque logo, logo, em algum momento da nossa vida, isso aqui ainda vai virar um podcast, a gente vai conseguir fazer isso acontecer. Gravem hoje, dia 10 de setembro de 2024, porque é muito importante. A gente sabe que no Brasil a gente ainda tem algumas travas a nível de legislação, de fiscalização, então a gente fica mais restrito com o que a gente pode ou não pode falar, mas certas coisas precisam ser ditas dentro do que a gente pode,
E aqui a gente tem esse ambiente de discussão, de realmente se colocar como pesquisadoras, como aprofundando esse conhecimento para as pessoas terem opções e não ficarem reféns de uma indústria que só quer o teu dinheiro. Ela não está preocupada com a tua saúde. Essa é a verdade. Uhum. Então, não é todo mundo que vai ter coragem de falar isso, mas a gente tem que trabalhar com dados e com fatos, e é isso que acontece, né? Mas a gente vai um passinho de cada vez, chegamos lá. Exatamente, trabalho de formiguinha, literalmente, mas é um trabalho maravilhoso, né? Uhum. E a oportunidade, agora falando, conhecer pessoas, encontrar e levar e ver a diferença, eu acho que faz muita diferença. Porque às vezes a pessoa, não, aquela resistência inicial, e quando você vê que essa resistência quebra e ela descobre aquele mundo, o rosto da pessoa se muda, e aí a É gente que fica nem feliz. criança abrindo presente no dia de Natal, né? Uhum. Tipo isso, tipo, meu Deus, o que é isso? Eu falo, mas então, por isso que a gente não para de falar de óleo essencial. Viramos as doidas do óleo essencial, mas não é que não tem como. É bem que você falou, quando você vê, não tem como desver. É isso. E daí vem aquela máxima, meu Deus, como é que eu não conhecia antes? Por que eu não descobri isso antes? Descobriu, mas não estava pronto. Tá tudo bem. Exatamente. Às vezes o universo até te coloca ali a possibilidade, como foi no meu caso, mas é tão mais fácil você negar e estar preocupado com outra coisa, estar em outro momento. É o que eu falo, hoje eu me permito a tudo. Por conta da questão dos óleos essenciais da Doterra, que já tinha me sido apresentada, hoje eu sabe, a pessoa tá me falando, eu vou te escutar. Eu vou te escutar, deixa eu escutar, eu filtro. Mas essa questão, não cola mais comigo, porque isso literalmente salvou a minha vida e poderia ter prevenido tudo que aconteceu, todo o meu afastamento de um trabalho que eu amo, toda a minha, sabe? Mas, ao mesmo tempo, foi por conta disso que eu conheci Doterra e foi algo tão apaixonante para mim, é algo muito apaixonante para mim. E também, acho que se não tivesse nessa intensidade, talvez não tivesse dado tanta bola. Então, no fim das contas, as coisas acontecem como elas precisam acontecer e quando precisa acontecer. Não tem jeito, né? Papai do céu sabe de tudo. E a gente só tem que, às vezes, estar um pouquinho mais atento, assim, com as anteninhas um pouquinho mais ligadas, porque a gente fica nesse modo beta o tempo todo e esquece de sentir, né? E óleo essencial e aromaterapia é sentir, né? Precisa sentir para entender e internalizar. É que a gente está num mundo muito assim, né? Acelerado, às vezes a gente esquece que precisa desacelerar, parar de acelerar o áudio, o vídeo e entrar num outro ritmo para descobrir essas Eu tô coisas. conseguindo, tô fazendo as aulas do Joel, não tá nenhuma no 2x, como ele chama, tá tudo no 1. Eu tô bem tranquila lá fazendo meus exercícios ou em casa e não tô acelerando, tô conseguindo. Ainda não cheguei nesse ponto, eu tô no 2.0 ainda. Ai, Jenny, muito bom. Tava com saudade dos nossos encontros. Parabéns de novo. Tô muito, muito, muito orgulhosa, muito feliz, muito contente. Você merece todo o reconhecimento, todo o enaltecimento mesmo, porque tá cada vez melhor. Tá tipo série da Netflix. E daí, então, no dia 24 de setembro, teremos a química dos óleos essenciais. É a parte 2, para a gente realmente mergulhar na química. Sem medo agora. Sem medo, né? Já saiu o gorila, né? Como chama o Joel, saiu o gorila já. Não precisa ter medo do gorila, tá tudo certo. É isso Tá aí. bom, minha querida. Gratidão. Já, quando você me der ok, eu subo lá na plataforma também. Tem uma potencial cliente, na verdade ela já é cliente, mas futura cadastrada que está com interesse nessa aula específica de hoje também. E aí eu já vou passar o teu canal no YouTube. Estão todos, né, no teu canal? Então, eu já atualizei lá, eu acho que precisa atualizar na plataforma, né? Me manda o link do teu canal também, de novo, só para ficar mais fácil de enviar para ela. Daí ela já vai ver o conteúdo, tá bom? Tem que encerrar, já subo lá e já mando para você. Então, tá bem. Nos vemos de novo. Espero que quinta-feira a gente consiga fazer o nosso alinhamento. Eu só tô vendo onde eu vou morar ainda, mas vai dar certo. Deixa eu só falar com você, deixa eu só encerrar a gravação, mas eu preciso falar com Tchau, você. gente. Agora é papo de business. Quer fazer parte, entrem pro business. É isso aí.